Olá pessoal, aqui é o professor Elson, professor de língua portuguesa, redação em inglês, e hoje, você, aluno do segundo ano, nós vamos conhecer um pouquinho sobre, dá uma olhadinha na tela e veja quais são os assuntos. A gente vai conhecer um pouquinho sobre borrowing e também vamos conhecer um pouquinho sobre o verbo ou phrasal verb used to. Vamos lá? Mas antes de a gente começar, eu queria falar uma coisinha bem rapidinho para você, que é o seguinte. Não estamos de férias, mas em estudo domiciliar. É a obrigação do aluno cumprir com o cronograma proposto pelo professor, para que ele consiga obter as notas de cada um dos períodos que a gente ficar afastado e, é claro, obter a frequência. Então, pessoal, continue estudando normalmente. Vamos lá? Bom, a palavra borrowing é uma palavra que significa empréstimo, certo? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, na língua portuguesa, e aí depois vou transferir para o inglês para que você consiga compreender direitinho o que é, ok? Vamos lá? Bom, a palavra borrowing, como falei agora há pouco, a definição mais clara, a tradução melhor é justamente emprestar. Trazendo para a questão linguística nossa aqui, borrowing significa pegar palavras emprestadas de outra língua e usá-las como se fossem nossas. Eu vou dar alguns exemplos então, na língua portuguesa como é que se dá, e aí depois eu vou jogar lá para o inglês, a gente vai compreender um pouco melhor esse assunto. Veja só essa lista de palavras, tá? Nós temos palavras como show, hot dog, fashion, delivery, shopping, fitness, like, login, fake, spoil ou spoiler. Fala a verdade, quais dessas palavras você não emprega, não usa no seu dia a dia? Muitas delas, né? Talvez todas elas, né? Bom, essas palavras aí é o que nós chamamos então de borrowing, ou de empréstimos aqui para nós. Por quê? São palavras que a gente trouxe de outro idioma, certo? E nós usamos elas como se fossem nossas. Então, por exemplo, a palavra show a gente usa no dia a dia, mas essa palavra não é nossa. Ela é trazida de outro idioma, assim como a palavra hot dog, assim como a palavra fashion, delivery, assim, e assim vai. Essas palavras são palavras que a gente trouxe de empréstimo de outros idiomas. Agora vamos dar uma olhadinha em palavras que lá nos Estados Unidos se usam no dia a dia, certo? Mas que são trazidas de outro idioma também. Ou seja, acontece a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, acontece também lá no inglês. Vamos dar uma olhadinha? Bom, tá aí a lista então de borrowing, certo? Então, essas palavras aí, algebra, cherub, hayuk, birder, near, paprika, pizza, tomato, são palavras que foram trazidas de outro idioma. Você pode observar aí na tela, né, de qual idioma essas palavras foram trazidas, mas são utilizadas no dia a dia lá nos Estados Unidos, como se fosse uma palavra deles mesmos. Você compreendeu o que é então borrowing? Exatamente isso aí, né? Se você tiver dúvida, entre em contato, é claro. Agora a gente vai dar uma olhadinha rapidinho no que é a expressão used to, ou o phrasal verb used to. A expressão used to é sempre utilizada quando você quer expressar um hábito antigo. Devemos utilizar então a expressão para falar de past habits, ou hábitos passados. Entendeu? Sempre que você quiser expressar um hábito antigo, uma coisa que você costumava fazer no passado e não faz mais, você utiliza então used to. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos? Vamos dar uma olhadinha na tela e veja os exemplos que eu separei para você. I used to walk every day. Observe aqui embaixo, eu coloquei a tradução para você, tá? Embora você tenha como traduzir essas palavras de outro modo, tá? Então, I used to walk every day. Então, eu costumava caminhar todos os dias. Então, I used to walk, eu costumava caminhar. A segunda frase é Amanda used to work at Saturday. Ou seja, Amanda costumava trabalhar aos sábados. Terceira frase, used to rest at Sunday. E a quarta frase, Joe used to go to work by bus. Todas essas frases então indicam ações no passado, ações habituais no passado. Tranquilo, né, pessoal? Agora é sua vez de começar a trabalhar. Lembre-se que já foi enviado para você uma atividade que você deve fazer, tá? Não se esqueça de colocar o seu nome direitinho, a data, certo? Que depois o professor vai verificar com você, tá? Lembre-se, se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato que eu vou tirar suas dúvidas, ok? Até mais então, bons estudos!